Olá, como vai? Nessa aula nós vamos falar sobre proteínas, as proteínas que estão dentro da composição química dos seres vivos, que são substâncias orgânicas. Só que as proteínas a gente vai começar de uma maneira um pouco diferente. Vamos começar pela constituição da proteína. As proteínas são formadas por pequenas moléculas chamadas de aminoácidos. Esses aminoácidos são compostos de carbono. Esse carbono é ligado a um agrupamento que a gente chama de amina, que é NH2, e do outro lado tem um agrupamento chamado ácido carboxílico, ou ácido. Então daí vem o nome, né, pessoal? Aminoácido. E ainda nós temos um radical. Esse radical, ele vai variar de acordo com o tipo de aminoácido. Então a gente tem aí uns 20, 22, aí depende da literatura, de aminoácidos existentes. Então, o que muda de um aminoácido a outro? Se ele é uma fenilalanina, se ele é um outro tipo de aminoácido, o que muda é o radical que está ligado a este carbono que está representado aqui, certo? Então, os aminoácidos seriam as menores unidades das proteínas. Esses aminoácidos, como é que eles formam as proteínas? Eles formam as proteínas através de uma ligação chamada ligação peptídica. Então, essa ligação ocorre quando eu tenho aqui o agrupamento ácido, o agrupamento amina, eles se aproximam e eu tenho a eliminação de uma molécula de água. Aonde que isso ocorre, pessoal? Isso ocorre lá nos ribossomos, quando a gente fala lá de síntese proteica lá do DNA. Então isso é uma outra aula que vocês vão ter. O DNA produz RNA, e o RNA produz a proteína. Essa produção de proteína é a união de vários aminoácidos e sempre eles vão ser unidos no agrupamento amina com o agrupamento ácido ou carboxílico. E aí a gente tem aqui uma união de dois aminoácidos. É claro que para formar uma proteína, senão eu teria um peptídeo, eu tenho que ter muitos aminoácidos unidos lá no ribossomo para formar essa proteína. E essa proteína vai fazer o que no nosso organismo? Ela vai fazer várias funções, como por exemplo, energia. A proteína, ela nos dá muita energia. Então, quando a pessoa começa uma dieta extremamente restrita ou uma dieta muito louca, que ela só toma água, vive do sol, o que acontece? E não faz atividade física, o nosso corpo pega a proteína, o músculo, a proteína do músculo, e converte ela em glicose, fazendo com que essa quantidade de músculo a pessoa absorva como energia. Então, as proteínas são também a segunda chance de energia. A primeira é glicose, a segunda é proteína e a última são os lipídios que vocês já viram na nossa aula anterior. Outra função extremamente importante das proteínas é a função estrutural, que é a função de compor o nosso organismo. Eu falei lá na nossa outra aula que as proteínas eram extremamente importantes. Tudo que você imagina no seu corpo é formado de proteína. Então, por exemplo, eu tenho um cabelo liso. Para eu ter cabelo liso, é uma proteína que faz o meu cabelo ser liso, diferente de quem tem cabelo cacheado, que é uma outra proteína, um outro aminoácido que vai fazer uma volta pela sua afinidade com a água ou não e vai fazer com que esse cacho seja formado. Então, se você pensar a cor do olho, o tamanho do coração, o espaçamento do olho, tudo que você imaginar no seu corpo, dentro e fora, tem a proteína na sua constituição, já que ela constitui também a membrana plasmática dos seres vivos. Outra função extremamente importante é de defesa. Sabe os anticorpos? Pois é, os anticorpos são proteínas formadas a partir de células de defesa, que é como se fosse, sei lá, um tiro, né? Esse anticorpo ele vai até o antígeno, que é o parasita, e acaba eliminando ele. Então, os anticorpos são proteínas. Outra função extremamente importante é a função hormonal. Então, fora os hormônios sexuais, que eu já falei numa outra aula, todos os outros hormônios são proteicos. Insulina, adrenalina, epinefrina, todos os outros hormônios, tiroxina, são hormônios proteicos. Então, a proteína ela está
né, no top dos 10 mais no nosso organismo. E uma das outras funções, tem muitas funções, mas uma das mais importantes funções é a função enzimática, que a gente vai ter uma aula só sobre enzima, que é extremamente importante. Tranquilo? Outra coisa importante das proteínas são as suas estruturas. Então a gente tem a maneira que a proteína ela é formada, a gente tem uma estrutura. Se ela tem uma formação linear com poucos aminoácidos, a gente chama essa proteína de proteína primária. Então, provavelmente, todos esses aminoácidos vão ser todos semelhantes em relação à afinidade com a água. Um outro tipo de estrutura é a estrutura secundária. Aqui eu já tenho uma volta, né? Eu já tenho os aminoácidos hidrofílicos e hidrofóbicos misturados, eu já tenho ali um cacheado, lembra lá do cabelo que eu falei para vocês? É a nossa estrutura secundária. A estrutura terciária ela é um pouco mais enrolada, ela é uma proteína um pouco maior e um pouco mais complexa. E a última estrutura, que é extremamente comum em seres vivos, é a estrutura quaternária, que é essa daqui, como por exemplo a estrutura da hemoglobina, que é o pigmento vermelho das hemácias que a gente viu lá em sais minerais, lá no ferro. Então, pessoal, geralmente, por exemplo assim, às vezes tem pessoas que não conseguem tomar o leite, mas, aí eu tô falando de proteína. Então a pessoa não se sente muito bem tomando leite, mas consegue tomar um iogurte. Então, às vezes a gente pega o leite, ele passa por um processo de quebra, diminui, né, essa complexidade da estrutura da proteína e vira um iogurte. Então fica muito mais fácil, né, você ingerir primária, secundária, terciária do que ingerir uma estrutura quaternária. Isso aqui é só um exemplo pedagógico para vocês mais ou menos entenderem. Certo, pessoal? Então é isso. Por hoje é só. Espero vocês na próxima aula de enzimas e até mais.